Muito bom dia, investidor. Quarta-feira, dia 4 de setembro, essa é a abertura do mercado do Distrito Financeiro com Márcio Bandeira. Bom, ontem dia de pânico nos mercados, né? Saiu o PMI lá nos Estados Unidos, tá? O PMI é aquele índice de gerente de compra que tenta antecipar o quanto a economia está aquecida. Quem é responsável por compras? O departamento ali que compra embalagens, que coloca a estimativa de quanto planeja vender, enfim, isso daí veio abaixo da expectativa nos Estados Unidos e trouxe aquele temor da recessão. E aí abriu espaço para os investidores apostarem que a queda de juros que está vindo aí pode ser ainda maior para ter certeza que não tem risco de recessão. Mas no primeiro momento, o mercado, opa, peraí, isso daí deixa a gente desconfortável. VIX subiu, Nvidia despencou, ou seja, todos os ajustes daquela questão do medo quando acontece qualquer receio foi muito forte. Que aí a gente sente principalmente nas empresas que estão muito caras. Claro, com base no que a gente está vendo hoje. Se elas continuarem crescendo, pode ser que elas estejam baratas, mas hoje elas estão caras. E o VIX, que é o nosso índice do medo. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a abertura. Para baixo, Dow Jones, S&P para baixo, e aqui o VIX. O VIX ontem estava 15%, estava 15 dólares. Agora está 22,72, ou seja, 30% de alta de ontem para hoje. A porrada foi muito grande. Aí se a gente olhar os mercados mundiais, todos caindo, olha lá, o Japão caindo 4,24, mas não deu nenhum receio, mas tem queda de juros no Japão esse mês. Todo mundo fica de olho, você vai estar aqui no distrito, a gente vai te avisar, tá bom? Bom, dando uma olhada na Europa ali, a inflação veio acima da expectativa por lá, o que é ruim, tá? O PPI veio 0,8 contra 0,3, lembrando que o PPI é a inflação ao produtor, e depois acaba no consumidor, e a inflação ao consumidor caiu 2,1, esperada era queda de 2,5, tá? E PMI saindo abaixo da expectativa por lá também, assim como foi ontem nos Estados Unidos, tá? Ontem a Nvidia, com essa dor de barriga, deixa eu trazer aqui. Ontem a Nvidia, com essa dor de barriga que teve, né, caiu 10%, ela perdeu em valor de mercado. Vamos dar uma conferida aqui. Era aí. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Foi 278 bilhões de dólares em valor de mercado, tá? Ou seja, perdeu aqui um McDonald's, perdeu uma Pepsi, perdeu praticamente uma Chevron ou quase um Netflix só em valor de mercado do que a Nvidia caiu. E você sabia que a Nvidia não produz nenhum chip? Pois é, ela só desenvolve. Mas a gente ainda vai falar sobre isso aqui, tá? A gente que acompanha bastante ela e gosta dela. Bom, mas tudo isso que aconteceu, vamos trazer aqui para a conversa, tá? Tudo isso que aconteceu está caminhando ali para uma queda de juros eventualmente até maior aqui chegando para os investidores. Tá? A primeira queda nos últimos 5 a 6 anos, tá? E ela pode ser maior do que esse 0,25 que estava sendo majoritariamente considerado até ontem. Agora, as expectativas, quanto era de 20 e poucos por cento na queda de meio ponto percentual, agora é de 41. E o payroll deve aí pavimentar o caminho para qualquer queda aí realmente majoritária de meio ponto percentual. Por enquanto, é só expectativa, tá? Lembrando que se você está gostando do conteúdo, dá o joinha para ajudar o canal e se inscreve nos nossos canais para ficar sempre bem informado, assim como o nosso distrito lá no Instagram, tá? Voltando aqui na parte internacional, tá? Na agenda de hoje a gente tem relatório JOLTS, relatório de emprego às 11 horas, tá? Encomenda das indústrias às 11 horas, então é importante, todos esses dados ali vão, normalmente eles não têm muito significado, tá? Não tem, o mercado não fica em stand-by agora dando eles, porque tem uma outra oscilação, mas agora, dado esse medo de recessão, esses dados de hoje têm um pouquinho mais de medo, tá? Sensibilidade, tá? 11 horas e 15 horas tem o livro bege, que é uma prévia ali da economia, tá? Bom, indo para o Brasil aqui, Brasólias, ontem o PIB surpreendeu, o PIBão surpreendeu, tá? Ele dá um espaço maior pro Copom aumentar os juros, tá? Porque se a economia está caminhando bem, dá para aumentar os juros para controlar a inflação sem ter um impacto na economia, emprego, enfim. Esse número forte acaba ajudando e dando espaço ali para esse ajuste que já é bastante esperado ali, praticamente até o final de ano ali, a maioria dos bancos esperando uma alta de 1%, tá? Em julho, os investidores estrangeiros entraram com 10 bilhões de reais aqui no Brasil. Foi a segunda entrada do ano, tá? Mas a mais forte. Que eles continuem vendo, quem sabe a gente consegue virar esse jogo até o final do ano. Voltando para a agenda aqui, a gente tem 8 horas e 30 minutos entrevista com a Haddad na Globo News, tá? E 9 horas produção
industrial. Vamos acabar de ver aqui os dados, porque tá feio para o investidor da Vale novamente, tá? Olha lá o minério caindo 1%. Eu vou ter que. Enfim, vamos lá. O minério caindo 1% no mercado futuro, tá? E o mercado no Porto de Dalian caindo 3%. Ontem a Vale já despencou 3%. Tá difícil ali para o investidor da Vale, sem dúvida nenhuma, tá? A gente tem também o petróleo caindo no dia de hoje, em torno de 0,4%. E aí, nossa aposta aqui do mercado na queda de juros de meio ponto percentual, tá bom? A dívida dos Estados Unidos, que eu sempre falo, 35.281 bilhões, 104.742 por cidadão norte-americano. Na parte de pré-mercado, a gente tem a Nvidia caindo quase 2%, tá? Vamos pegar só as mais importantes, e a Tesla aqui caindo quase 1% nessa pré-abertura. Já as criptomoedas, 56 mil dólares, queda de 4%. Tá difícil ali para as criptomoedas, tá? Mas pode estar surgindo uma bela janela de entrada, tá? Eu vou começar a trazer também o nosso EWZ, tá? Eu não gosto muito do nosso EWZ por um motivo só, tá? Porque ele não tem muita volatilidade, ele não tem muita liquidez nessa pré-abertura, mas enfim, é um dado a mais para a gente trazer, para a gente acompanhar, tá bom? Bom, agora na parte de notícias que eu sempre vou trazer no final, a gente vai falar da Dixport. Todo mundo fala da Nvidia, né? Mas a Dixport, o foco do distrito vai ser cada vez mais Estados Unidos, tá? Estados Unidos e Brasil, mas Estados Unidos por quê? Porque lá a gente tem uma janela, uma janela de produtos financeiros, tá? Sempre foi muito difícil, mas com o crescimento da Evelyn e de outras corretoras, isso daí está cada vez se tornando mais fácil para o investidor brasileiro e a gente vai estar aqui do teu lado nesse caminhar, tá? Desde a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, para Nova York, quando eu tinha 18 anos, cheguei lá e, cara, a cabeça parece que explode. Bufa, caramba, que mundo! Tá muito claro para mim que a gente tem que entender onde que é a meca do capitalismo e todas as oportunidades que isso traz para a gente. E a gente aqui no Distrito vai aproveitar isso, tá? Então vamos lá, Dix Sport, que é a empresa do dia. Seguinte, vamos dar uma olhadinha nela. Bom, 5 anos de alta, ela subiu 600%, tá? Dobrou de valor em um ano aqui, tá? O que ela fez? Era uma empresa de artigos esportivos e ela se aproveitou muito bem dos momentos que ela teve, tá? Depois da pandemia, ela absorveu a Sports Authority, que era uma gigante do setor, era a empresa que todo mundo ia lá visitar, tá? E primeira coisa foi pegar 29 milhões de subscribers da lista ali de contatos. Por isso que é tão importante. A gente vai criar a nossa aqui também, para que a gente possa fazer o contato com vocês, mas isso tem um valor. O fato da gente poder falar diretamente com o cliente foi isso que a Sports Authority tinha e que a DIC foi lá e comprou. Ela foi lá, comprou e a primeira coisa que ela fez depois da quebra da Sports Authority foi mandar uma carta lamentando a quebra de forma sem ser pejorativa, de forma realmente lamentando a queda da concorrente, tá? A quebra da concorrente, mas dando um cupom de desconto para esses novos clientes que viraram clientes da Dick Sports. Aí ela comprou uma empresa de TI, tá? Game Changer, e se aproximou de 5 milhões de crianças ali na parte de esportes, então ela está muito perto ela se absorveu, se adaptou à tecnologia como poucas empresas se adaptaram, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico da empresa, tá? Olha a porrada que ela vê. A gente tem que conseguir pegar essas porradas. É isso que lá fora traz empresas sólidas, empresas fortes, que a gente consegue, acompanhando isso de perto, tentar pegar. Lá no nosso canal do Distrito, tá? A gente já tem algumas ações norte-americanas, algumas BDRs, mas a gente vai ter a carteira também de ações lá de fora, tá? Aqui no Brasil você consegue comprar Dixport com esse código D2KS34, mas a gente vai mostrar todo o caminho para você abrir conta lá fora e ter a tua carteira lá fora com a nossa assessoria e o nosso suporte, tá? Bom, aí depois que ela fez essa lição de casa, ela começou a abrir lojas nos Estados Unidos gigantes. Aqui eu vou pegar um caso, tem até campo de futebol aqui dentro dessa loja para que você experimente todos os produtos que você vai comprar dentro dela. Quer escalar, vai ter produto. Quer ir jogar futebol, tem um campo de futebol. Ou seja, isso tem um valor muito grande para o investidor, para quem vai comprar e para a gente, investidor, já que os clientes estão sendo bem atendidos e a empresa está ganhando muito dinheiro. Então,
coloca no teu radar, Dick Sports fazendo a lição de casa, a gente tem que pegar essas empresas antes delas fazerem esse movimento, mas é a empresa que está norteando ali o setor lá nos Estados Unidos, tá? E o segundo assunto que a gente vai trazer é o preço de um apartamento lá em Nova York. $4.500 o apartamento de um quarto, em média, por lá. Tem ideia que é isso? $4.500 em média. Não estou falando que são os mais caros. Em média, um apartamento de um quarto. Claro, gostoso, bonito. Mas imagine, isso daí é o começo para você viver lá nos Estados Unidos. Um quarto. O preço dos imóveis subiu mais de 30% lá em Nova York porque não tem onde construir mais, né? É uma ilha, tá fechada lá em Manhattan, então, você é contratado pelo Goldman, pelo JP, você tem que morar e você vai morar com algum conforto, enfim. E aí é oferta e demanda. $4.500, além da briga, né? Porque você entra ali numa fila e aí o dono do apartamento vai escolher quem que ele quer, para quem que ele vai alugar o apartamento dele. A gente tem uma fila de espera e ele olha, você tenta negociar isso. Enfim, não é fácil. Por isso que a gente, na hora que olhar para fora, Nova York é um lugar mais difícil, até pelo frio e o custo de imóveis, né? Então, realmente você tem que ter um plano para ir para Nova York que seja bem robusto, tá? Nos Estados Unidos, de uma forma geral, os imóveis subiram 21% nos últimos 5 anos. Estados Unidos, Nova York, que é um caso mais isolado, pessoal. Bom, então hoje deixa eu trazer aqui para cá, a gente começa com um dia com viés mais negativo, tá? Mas eu acho que ontem a porrada que teve no VIX em tudo foi muito forte. Então eu acho que pode ter uma recuperação se os indicadores norte-americanos permitirem e sinalizarem que a gente não está indo no caminho de uma recessão, tá? Se mais indicadores ali, principalmente o payroll na sexta-feira, trouxeram receio, uma baixa geração de emprego, aí a gente pode dar uma chacoalhada ainda mais. Mas é assim que estão aparecendo as oportunidades, tá? Finalizando, toda vez a gente vai finalizar com um agradecimento aqui a quem está acompanhando o canal, tá? A gente tem o Ciso, o Clovis Gaspar, Rodrigo Abreu, Rodrigo sempre ali agradecendo o canal, estando junto com a gente, e o Pedro Prado 3. Obrigado por estar, estamos de volta, Pedro. Enfim, se puder sempre prestigiar o canal, a gente agradece e coloque seus comentários. A gente vai criar um formulário para saber mais de todo mundo que está aqui com a gente, para a gente ver como é que a gente pode ajudar cada um de vocês. Entender se vocês gostam de fundo imobiliário, Estados Unidos, e aí tentar trazer conteúdos e até insights para cada um de forma customizada, ou pelo menos ter uma sensibilidade do que faz mais sentido para vocês. Coloque seu comentário aqui, a gente está junto para ajudar cada um de vocês. Obrigado por estar aqui com a gente, um abraço e tenha uma ótima quarta-feira e aproveite muito seu dia, principalmente com as crianças.